Olha pra mim, eu nasci pra brilhar e nada vai me impedir. Eu sou rica, eu sou luz, tudo que eu quero o universo conduz. Eu sou próspera, sou poder, tudo de bom nasceu pra me ter. Eu nasci pra ter mais, sou digna demais. Dinheiro me ama, eu deixo fluir, a abundância só sabe vir. Seja muito bem-vinda à nossa casa, Poder Feminino. Hoje, numa edição especial de Natal. E esse programa tem o oferecimento da Autogrife Motors. Carros com sofisticação, com beleza e com estilo. Quero agradecer também a Rose Deline, que me deixou linda e maravilhosa nessa maquiagem com produtos da Mary Kay. A Marp Atacado aqui de Campo Bom, que me deu esse vestido maravilhoso para as festas de final de ano. A Marp tem novidades toda semana. Acompanhe para saber quando terá novos outlets. E hoje também quero agradecer ao professor Jonas Rolfe, que está promovendo colônia de férias para as crianças no mês de janeiro e fevereiro. Na edição especial de Natal, escolhemos uma história que representa o verdadeiro espírito desta data: renascimento. A história de hoje nos permite olhar para dentro, ressignificar dores, renovar a esperança e acreditar que sempre há vida após dias difíceis. Hoje nós vamos falar sobre cura, sobre autoestima, sobre autoconfiança e a beleza de se reconstruir. E a nossa convidada vai nos trazer o verdadeiro espírito de Natal. Sempre é hora de recomeçar. Seja muito bem-vinda, Sabrina Heckler. Gratidão, seja bem-vinda à nossa casa. Por favor, sente-se. Obrigada, muito obrigada. É um prazer estar aqui, né, nesse programa hoje especial de Natal, para a gente trazer tantas falas maravilhosas aí para as mulheres que nos escutam. Exatamente. Elas vão querer te ouvir, Sabrina. Queremos saber quem é a Sabrina. Conte para nós quem é a Sabrina, qual é a tua história e que mensagem você tem para nós hoje nesse momento tão especial, tão amoroso também e que nos faz realmente olhar para dentro da gente. Então, Gracie, eu me chamo Sabrina Heckler, eu sou moradora aqui de Campo Bom, tenho 38 anos e digamos assim que eu fui uma mulher que conseguiu renascer no meio da tempestade, né? E isso se deu pelo diagnóstico do câncer de mama, né? Onde eu tive aí esse momento de baque na vida e ali, em meio a tanta dor, eu precisei me reconectar consigo mesma. Então, por mais que o câncer ali, ele me tirou muita coisa, ele me trouxe algo que eu tinha perdido há muito tempo, que era entender a minha verdadeira história, sabe? Então, essa reconexão comigo foi o que esse momento, o câncer, ele permitiu tanta dor, eu consegui me reconectar comigo. E depois de enfrentar a situação do câncer, como foi que tu voltou a se enxergar como mulher? Como foi o teu processo de reconstrução? Durante o processo do câncer ali, a gente acessa camadas, né, Grace, muito difíceis. A gente precisa fortalecer o nosso emocional. Então, eu sempre encarei desde o início que era uma etapa que eu estava passando, não era algo para sempre, era uma fase. Nossa, como isso é importante olhar dessa forma, não é? Isso. Então, isso me permitiu organizar as pecinhas, sabe? Aquele quebra-cabeça que parecia estar todo desajeitado, tudo fora de ordem. Eu comecei a olhar para dentro. E ali eu vi que há muito tempo eu não olhava. Porque nós mulheres, a gente é multitarefas, né? A gente Sim. tem muitas demandas. Então, muitas vezes a gente vai levando tudo no automático. A gente vai tendo pouco tempo para nós mesmas, isso a gente vai se desconectando de quem a gente realmente é. E neste momento eu olhei para dentro de mim para me fortalecer. Me apaixonei pela nossa força emocional. Ali eu descobri uma Sabrina que eu nem imaginava que ela tinha tanta força para passar
por isso doloroso. E por mais que foi momentos assim de angústia, de medo, foi Uhum. onde eu tive muita coragem, sabe, Olha para só. enfrentar, para aceitar que aquilo estava acontecendo comigo, com outras mulheres também, mas mudava alguma coisa, foi mudando o meu físico, mudando a minha aparência, tive que olhar e muitas vezes não reconhecer aquela Sabrina que estava atrás do espelho, sabe, Uhum. mas eu vi que a minha essência era a mesma, né. Qual era a Sabrina, quais eram os sonhos que ela tinha, o que ela tinha perdido no meio do caminho. Então isso, olhar para dentro foi o que me salvou. Olha só, interessante, você falou de uma maneira aonde você trouxe uma situação que sim, ela foi difícil, ela foi delicada, mas você trouxe como um processo de aprendizado, de reconstrução, enquanto muitos talvez iriam ver isso como algo realmente penoso, ruim e que ali se acabou. E você não. Você olhou aquilo, opa, isso está acontecendo, beleza, vamos olhar para isso e o que que eu vou fazer a partir disso? Esse foi o ponto que mais me chamou a atenção. O que te motivou realmente a olhar desta maneira? Como um processo de reconstrução e não como um processo de fim. Ali não era o fim, talvez seria um novo começo. É. E o que me fez, assim, ter, né, essa mudar isso, pensar muito nisso foi a minha família, de que forma que eu ia Hum, mostrar para minha família, para os meus amigos, para o meu filho, para o meu esposo, que eu ia passar por essa fase. Tudo ficava muito mais difícil, né, então tinha um problema grande para resolver, como que eu ia olhar para ele durante todo uhum, esse tempo? Levava meses para mim conseguir, o tratamento era longo, né, sim. então eu tinha que me fortalecer dia após dia, não era algo que amanhã, semana que vem vai estar resolvido, né. Precisei olhar, aceitar e ver que se eu não fortalecesse ali a Sabrina, quem ela era naquele momento, eu ia passar por tudo isso de uma forma muito mais triste, né. Não deixou de Mais ser pesada triste, mais também. pesada, não que deixou de ser triste, né. Que a nossa conversa aqui não seja para dizer que são flores ou dizer que tudo é Sim, fácil, sim, porque não é. Mas é como qualquer outro problema, a forma como a gente encara ele é que exatamente. muda. Até porque, né, Sabrina, já está difícil. Aí você imagina ainda manter pensamentos negativos, pensamentos difíceis, até mesmo queixas, reclamações, tudo fica mais pesado e não contribui em nada, né? Hum. Nós temos uma escala de emoções que você também conhece, né? Aonde tem as escalas mais baixas e as mais altas. Eu cada vez vou descendo, aquilo não me impulsiona para subir, para realmente elevar e tornar os dias mais difíceis, então, um pouco mais leves, poder enxergar outras coisas do quais eu posso agradecer também. E o nosso senso de coragem, né, Grace? Sim, Qual é o comando que a gente está dando para o nosso cérebro quando a exatamente. gente está passando por isso? Né? É um comando de se colocar no lugar de vitimismo? Num lugar de acomodação? Ou a gente vai, não, isso está acontecendo realmente com a minha vida, mas como Uhum. eu vou tratar isso? De que forma que eu vou me fortalecer? O que que isso veio para me modificar? Para me Para ensinar, me ensinar, né. né. Uhum. E muito se fala, em questão de doença do paciente que está passando por isso, mas e toda a família que está ao redor, ela é impactada, tanto emocionalmente, se Sim. fortalece. Então ali no meio disso, dessa tempestade toda, acontecem muitas mudanças, né, a Muitos gente resgates, muitos né, até de resgates. relações, de padrões de hábitos, padrões de pensamentos, que a gente vai renovando, né, Vai serve para a renovando. gente evoluir. E até para a gente ver que as coisas não acontecem quando tudo está perfeito ou quando tudo está grandioso, né, Exatamente. é nas pequenas coisas. E algo que eu queria falar sobre o que me impactou durante o Uhum. tratamento foi ver que eu poderia comemorar as pequenas conquistas, né. Eu não precisei deixar para comemorar no final, quando o tratamento estava Olha concluído, só, isso é bem mas era importante. diariamente, sabe, cada dia que eu passei no tratamento, na quimioterapia, que eu tive poucos efeitos colaterais, que eu me senti bem, que estava Uhum. dando resultado, que as coisas estavam dando certo, já era motivo de comemoração. E isso eu levei para a vida, de poder comemorar cada coisa pequena. Não esperar quando está tudo ok, porque a vida não é assim. Nossa, Ela é Sabrina. feita de surpresas, né? Muitas vezes a gente faz os nossos planos, mas os planos de Deus eles são É. diferentes para nós.
e o que a gente faz quando as coisas não saem como a gente esperou. Nossa, Sabrina, agora você tocou num ponto muito importante, comemorar as pequenas vitórias. Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso, mas não deve colocar muito em prática, e eu sei, às vezes a gente não coloca, mas é importante ouvir isso e reforçar cada vez mais, porque é o que valida a nossa vivência aqui. Porque, como tu disse, a vida nos apresenta surpresas. Nós também não sabemos se amanhã nós vamos estar aqui. E aí, como é que foi o meu dia hoje? E bem interessante trazer isso numa época aonde nós paramos para refletir como foi o ano, geralmente estamos em família, é um momento mais introspectivo. O que eu tenho feito, né? Eu tenho sido feliz no dia de hoje? É hoje que importa. Amanhã se chegou, ótimo, então vou ser feliz hoje, vou aprender hoje e assim a gente vai se construindo. E por mais, assim, contraditório que pareça, mesmo nos dias difíceis tem felicidade. Sim. Então, bem no meio até mesmo de enfrentar uma doença que amedronta, que o principal medo é perder a vida, né, é deixar Uhum. filho, é deixar a nossa vida, as nossas conquistas, né, a gente consegue ver que sim, dá Sim, para ser feliz, dá para ver a luz brilhando, sabe, a gente consegue transformar aquela dor, e tudo está dentro de nós. Essa época de Natal, né, Grace, que a gente começa na correria, a gente começa a todo mundo ficar mais agitado, e uhum. é correr procurar presente para amigo, para amigo secreto, confraternizações, Ações. e o nosso presente está onde? A gente lembra de comprar o nosso presente? Nossa, essa mensagem é forte. Você lembrou de comprar o seu presente? A gente não lembra, a gente só compra para os outros. Então, quando a gente para e vê qual é a minha necessidade, daqui a pouco ela não é uma necessidade que está ali na caixinha com um Uhum. laço, mas é no tempo que eu aprendi a dar para mim, a me olhar com mais carinho, a ver o que que essa mulher quer, quais são as coisas que eu gostava quando era pequena, Exatamente. os meus sonhos, o que que ficou para trás na correria de hoje, do dia a dia. Nossa, que forte isso, que lindo. Exatamente, às vezes é preciso só um momento de silêncio também, né, um momento de não importa a idade, não importa as suas condições, mas o que eu gosto realmente de fazer, eu vou lá e vou fazer, porque eu quero ser feliz, eu tô bem, eu estou fazendo bem a mim, assim eu impacto ao meu redor também. E a gente não consegue, né, Grace, fazer nada bem, cuidar das outras pessoas, do nosso trabalho, da nossa família, se a gente não se colocar como prioridade. Como mulher, nós carregamos uma culpa, como se fosse um egoísmo nos colocarmos como Hum, prioridade. A e gente não não é, tem esse direito e não é. A gente não é. precisa se colocar. Então hoje, com muita honestidade, assim, eu falo e com muita felicidade em dizer que eu tenho novas escolhas, o que antes eu não tinha. Era sempre talvez o trabalho uma prioridade maior, tinha horário para entrar e não tinha para sair, sempre estar no piloto automático, no produzir, no fazer, Uhum. e hoje Fazer, não. fazer. E hoje não, hoje eu consigo acolher as minhas dores. E o principal que eu aprendi é que quantas mulheres elas estão nessa dor, e ela Uhum. não é relacionada à doença, não é relacionada a uma dor física, mas é por elas não se escolherem, sabe? Tem um Exatamente. sorriso por fora e por dentro um vazio que nada se explica. Então tem muitas mulheres nessa condição. E a minha busca interna de fortalecimento me fez me apaixonar ainda mais por isso. Então hoje também escolher trabalhar com mulheres e Hum. ajudá-las a abrir esse olhar, sabe? E ajudar elas a conseguir ver que tem beleza. Então hoje você também trabalha com mulheres, ajudando elas nos processos de reconstrução. E o que que Isso. você fazia antes e o que aconteceu para que você enxergasse tudo isso como um propósito na sua vida de hoje estar atendendo as mulheres? Conta aqui pra gente. Então faz 4 anos que eu entrei, né, para o empreendedorismo, eu trabalhava numa Uhum, empresa de cosméticos, liderando vendedores, então a minha equipe ela era bem numerosa, tinha em torno de 300 pessoas, e eu amava o que eu fazia, sempre gostei de trabalhar com vendas, sempre fui muito comunicativa, muito de pessoas, e eu aprendi muito nesse processo, né, eu tive conquistas ali que nenhum lugar me proporcionou. Então sou muito uhum. grata pelas oportunidades que a vida me criou. Mas chegou um momento ali que eu vi
que eu não me identificava mais com aquilo, sabe? E foi depois do processo, depois de ter passado pela doença, eu pensei, eu não quero mais tanta agitação. Isso não combina Uhum. mais comigo. Então Deus, ele usa para nós até as dores para modificar e para trazer um novo propósito. Meu coração, ele sim, ele começou a queimar, dizer que não é mais o teu lugar. Tenho outras coisas para ti. E aí veio um ato de coragem, né? De dizer, não, eu sou capaz, né? Uhum. De me fortalecer a minha confiança. Eu disse, se o Senhor tem algo novo para mim, me mostre o que é, né? Então Uhum. fui fazendo meus cursos, fui me formando, me formei então especialista em autoestima e confiança, Olha só. também na terapia do reprocessamento generativo, e fui me preparando assim, deu 1 ano, sabe, no meu trabalho atual e me moldando para o futuro, porque tudo é um planejamento, Sim, não é nada sim. que de hoje a gente escolhe mudar, Uhum. para tudo a gente precisa se planejar. Então faz 3 meses, né, que eu fiz a minha transição e estou muito feliz. Então no meu caminho tem chegado mulheres assim que estou podendo abençoar a vida delas, né, Que através do legal. autoconhecimento e também de fortalecer. Exatamente. E não significa também, né, Sabrina, que sempre vai ser desta forma, né? A Sabrina viveu isso. Todas nós vivemos algo que é para nós, que foi organizado para que nós vivêssemos e tirássemos os aprendizados daquilo ali. Não significa que vai ser sempre desta forma, mas o que nós queremos mais trazer aqui é: observe, comece a parar, a sentir. Dá para organizar a vida, não dá? Entre Dá. trabalho e esse autocuidado, esse olhar para a gente, porque nós precisamos nos fortalecer em primeiro lugar. Como tu disseste, senão, para eu ser uma mãe melhor, eu preciso ser uma mulher melhor, para ser uma esposa melhor, eu preciso ser uma mulher melhor. Porque tudo começa em mim e termina em mim. Se eu mudo, o meu redor muda. E tem algo muito importante até a gente chegar aí, Grace, que o meu processo ele veio assim, foi uma pausa que a minha vida me deu, foi através da dor. Mas muito acontece o que nós como mulheres vamos crescendo, não tem ninguém que ensina para nós o que é autoestima, que ensina nós a Hum. parar, que fortalece. Às vezes é sempre, tu não vai conseguir ser aquilo que tu quer, sabe? O teu corpo não é o ideal para isso. E quem ensina é o que já viveu também, é o que ela tem para dar, É, né? exato. Então a gente vai crescendo numa sociedade que lucra muito com as nossas insatisfações como mulher. Exatamente. Isso tem, Uhum. então isso impacta muito do momento que a gente chega a ter essa clareza, sabe, de quem a gente é e eu preciso mudar. Porque a gente está sempre vibrando no que falta, no que não somos suficientes e não Uhum. no que a gente já é. Você trouxe um insight interessante agora. A sociedade lucra com as nossas insatisfações. E aí a gente vê as nossas queixas muitas vezes, queremos um mundo melhor, né? E se começássemos a cada vez mais nós nos curarmos? E sim, estamos aqui num programa de mulheres, porque mulheres elas têm mais essa sensibilidade de buscar mais esse interior. Os homens já não têm tanto isso, eles já estão mais preocupados em realmente fazer, e é o papel deles, né? E nós, com esse nosso jeitinho doce, a gente vai conquistando eles também, vai trazendo essa docilidade na vida deles. E por que não, então, quanto mais mulheres irem se curando, nós irmos lucrando com satisfações, com coisas boas, e aí será que não teremos, então, o nosso tão sonhado mundo melhor, mundo de paz, mundo de amor que a gente tanto busca? Exato, e Interessante. já tá dentro de nós, né, Grace? Já. A força daquela Sabrina já estava dentro dela, mas ela Sim, não tinha consciência disso. E muitas mulheres são poderosas e não têm essa consciência, sabe? exatamente. Não se Às vezes acham é só preciso despertar. despertar, E exato. como é que elas poderiam despertar, Sabrina? Eu acho que através de 2 coisas, Hum. principalmente agora nesse final de ano, né, silenciar o mundo, baixar o nível de comparações e Ah, escutar o isso é bem nosso coração. importante. Né, escutar o que que a gente quer. Chegamos no final do ano de 2025, o que que me trouxe até aqui? Como que eu chego até aqui? Exausta, cansada, né, com sonhos que não foram concretizados. Uhum, E como que eu quero chegar ali em 2026, sabe? O que eu quero de novo para minha vida? Isso só uhum. vem através do nosso olhar interno. E isso eu Sim. aprendi muito na terapia, né? Terapia não é para quem está fraco, é para quem quer despertar, né? Algo que está Ah, lá,
que a gente não Repete consegue isso, por ver. favor, porque ainda há muitas distorções sobre a terapia. A terapia, normalmente, as pessoas buscam quando elas já estão lá esgotadas no fundo do poço. E se a gente mudasse isso? Se a gente aprendesse a reservar um tempo para nos olhar com gentileza e com carinho. As mulheres, elas abraçam o mundo, elas resolvem tudo e elas não dedicam tempo para elas. Isso pode partir de um ato de amor e não de dor, Ai, que né? lindo, exatamente. Muda o pensamento, o olhar e tudo muda ao teu redor, né? Os resultados, as consequências. Os resultados. E eu tenho uma conquista pessoal, Hum, sobre isso também, quando eu estava ali na liderança, né, faziam 6 meses que eu tinha me curado do câncer, e eu consegui, conquistar um prêmio, né, olha na só, liderança que era o nível máximo daquele cargo, então eu consegui me tornar uma líder diamante 6 meses após estar curada do câncer. que E isso legal. é muito difícil, que a gente tem que atingir na empresa resultados cumulativos num Uhum, período longo, né. Então todo aquele processo que eu estava quebrada, que eu estava, me juntando, que eu estava me reconhecendo, eu não deixei de fazer o que era importante, eu fiz. E foi uhum. isso que fez eu chegar lá e comemorar, Que né. Eu legal. sempre queria me tornar uma líder diamante, mas eu não pensei que seria tão rápido. E até Uhum. quando eu ainda estava fragilizada emocionalmente. Então foi uma conquista muito importante, onde 10% das líderes que trabalhavam no mesmo cargo que eu conseguiam atingir. Então eu consegui atingir mesmo num período difícil da vida. Então a gente não pode desistir quando a gente tem um problema ou quando tem alguma coisa. Ainda dá para resolver, ainda dá para conquistar, sabe? E encontrar o seu verdadeiro propósito, a sua verdadeira essência, que cada uma vai ter a sua, né? Não significa que eu preciso estar ao alcance como outras que eu vejo muitas vezes no Instagram. Ai, que lindo, eu quero ser que nem ela. Mas esse teu processo é outro, é poder se reconhecer dentro disso e ser feliz dentro disso, Ser com feliz no processo. leveza. Exato. E eu não imaginava que ali naquele esse meu processo, de evolução pessoal e também naquele momento com a minha equipe ia ser Uhum, tão grandioso, sabe, uhum, porque não foi só eu que me tornei naquele momento uma líder diamante, a equipe teve que entregar para que isso acontecesse. uhum, Então eu me mostrei muito para eles frágil, sabe, eu uhum. compartilhei com eles o que estava acontecendo. E isso também foi um aprendizado, aprender a pedir ajuda. E isso tu toca num ponto essencial do nosso programa, que é o poder feminino. O que é ser feminino, né? Ser feminina não é ser passiva, submissa, eu abaixo a cabeça e digo amém. Não. É sobre um processo de eu ser forte, mas eu também ser vulnerável e está tudo bem, Está tudo bem. né? Tá tudo bem, eu tem dias que a gente vai derramar lágrimas, tem dias que a gente vai estar um pouco mais brava, né? Tem dias tudo bem eu chegar e contar para ti e pedir um abraço. Pedir, Sabrina, tô precisando de um abraço hoje. E que lindo esse processo de reconstrução, né? Fortalece ainda mais. Nesse momento ali com aquelas com as pessoas da minha equipe, quando eu me mostrei vulnerável, Uhum. falei o que estava acontecendo, mas que ia ser um processo, teve pessoas que se abriram comigo, Olha né, só. contaram o que estava acontecendo, muitas pessoas estavam passando por desafios semelhantes ou já passaram, e nós fomos nos fortalecendo diariamente. Então foi muito importante também eu ter essa liderança nesse processo, sabe. E foi ali que eu me apaixonei mais ainda pelo cuidar das pessoas, né. Uhum. Conte um pouquinho para nós como é que é esse teu processo, teu trabalho agora que tu vem atendendo as mulheres para que elas entendam e possam também estar te procurando, né? Então hoje eu trabalho de forma online e presencial, né, ajudando mulheres que querem um olhar mais cuidadoso para si mesma, né, que querem reservar Uhum. esse tempo, aprender a olhar para algo que talvez ela nunca olhou. Então realmente é uma imersão, realmente é um olhar interno para si mesmo. Eu trabalho os 6 pilares da autoestima e confiança da mulher, então é uma Hum. metodologia que ela já foi validada por mais de 15 mulheres no Brasil, né, então ela realmente me transformou, me transbordou, e é isso que eu passo para as minhas clientes, né, e tem sido, assim, maravilhoso ver o transformar delas e poder ser uma ponte para que isso aconteça. Ó, que legal, muito lindo. E para você, o que que é renascer, principalmente nesse momento mais delicado que nós estamos? E
bonito e lindo que é o Natal, que é as festividades, que é se preparar para um novo ano. A gente se preocupar com tudo, com a nossa imagem, né, ela é importante, como a gente se veste, como a gente espera o Natal. É tão legal todo esse envolvimento que tem agora no final do ano, demonstrar para as pessoas o quanto a Uhum. gente ama, né, o quanto elas foram especiais na nossa vida, mas ver que as coisas bonitas também não são nas gigantes, né, são nas Nas pequenas. pequenas coisas, né? Exato, então o Natal é muito luminoso, cheio de luzinhas, cheio de enfeites, mas se a mulher tá apagada dentro dela, de nada Nada adianta, adianta, nada né. Então adianta. como é que tá a tua luz aí dentro? O que tu permite de acender a tua luz, sabe? Como Uhum. que tá? Então o nosso convite aqui é para que a mulher realmente se olhe, né, veja o poder que tem dentro dela mesma. Ótimo, e esse já seria então um presente emocional que você poderia dar para as nossas mulheres aqui? Exato, um olhar de cuidado, né. E também muito se fala a gente se olhar no espelho, né, Grace? Aham, Há sim. quanto tempo que a gente não se olha no espelho, ou quando a gente olha, a gente só vê a nossa imagem ali, Olhar com mas presença, né? olhar com presença, Uhum, com verdade, exatamente. muda tudo, né? Muda tudo, reconhecer a nossa história, ter orgulho dela e orgulho da mulher que a gente está se tornando. Exato. E é assim, a vida nossa ela é feita, né, de altos e baixos, Sim. como para todas, né, não só mulheres, todo mundo passa por desafios. E eles estão aí para nos fortalecer e como comigo, né, para encontrar um novo caminho, ter coragem de trilhar novos rumos. Hoje estou trabalhando com as mulheres e não significa que é fácil, porque Não. todas nós somos diferentes, somos únicas, Uhum, então também tenho que sempre lapidar o meu olhar para tirar a essência de cada mulher, uhum. né. Cada mulher é única e merece um atendimento personalizado, diferenciado. Sim, muito bem. Sabrina, agradecemos muito a tua presença em nossa casa. Seja bem-vinda para voltar mais vezes. Eu gostaria de te convidar para fazermos um brinde Ai, que para legal. 2026, para que a Desejamos gente então um feliz Natal e um 2026 repleto de reconexão consigo mesma.